E aí, galera? Hoje o vídeo será um pouquinho diferente. Nós iremos fazer um protótipo de um joguinho no Flutter clonando o famoso e nostálgico Pac-Man. Nele, vamos criar um sistema bem simples para controlar a geração do nosso mapa, de forma que seja bem customizável, além de dar vida aos fantasminhas do game. O Pac-Man vai poder movimentar ao longo do mapa e também consumir os quadradinhos, são as moedas na tela para acumular mais pontos. Se entrarmos em contato com o fantasminha, é game over. Então vamos lá. Primeiro, eu vou criar o projeto pelo Android Studio. Aqui é bem padrão. Vamos também remover todo o código desnecessário que vem na criação do projeto. Primeiro, devemos adicionar os assets para o nosso projeto. Eu deixei o link para o download na descrição do vídeo. Ao fazer o download, adicione a pasta assets na raiz do nosso projeto. Aqui encontramos a nossa fonte de 8 bits e os sprites de cada componente do nosso game. Como os fantasminhas azul, verde, azul claro, verde claro, rosa e vermelho. Também temos cada sprite dos nossos paredes, que serão utilizadas para a construção do nosso mapa. Aqui vocês podem ver que cobrimos todas as possibilidades de combinação de nossas paredes, e assim deixar o mapa mais fluido. Por fim, temos os sprites para nossas moedinhas e também para o chão do nosso mapa. Vamos adicionar todos esses assets no arquivo pubspec. Para isso, após o namespace assets, adicione o caminho para todos os sprites que acabamos de carregar no projeto. Também vou adicionar nossa fonte de 8 bits, a 8-Bit Madness, dessa mesma forma aqui em cima. Basta agora adicionarmos a última versão do Flame como uma de nossas dependências. Ele será a engine em que iremos construir o nosso jogo. Rode agora o comando packages-get para carregar todos esses recursos que acabamos de incluir no projeto. Agora, crie um arquivo main.scene, que será a tela onde mostraremos o nosso jogo. Ele será um widget stateful, pois iremos depender do ciclo de vida de nossa aplicação e mudar o estado de nossos componentes em tempo de execução. Teremos nosso scaffold com o body recebendo um stack, para posicionarmos os componentes em relação às bordas de nossa tela. Adicione um container com margem de 25 no top e comprimento e largura iguais aos valores do dispositivo, obtidos através de um media query. Esse container irá receber uma coluna com alinhamento no início do seu eixo horizontal. Nela, iremos adicionar um outro container com o respectivo widget padding, e nele uma linha que irá conter os textos de score que iremos mostrar aos nossos players. Repare que especifiquei no style do nosso text a fonte 8-Bit Madness, em um tamanho de 32 pixels e uma cor branca. Adicione o texto para o valor de nosso score também, que por enquanto iremos deixar como 0. Crie um arquivo chamado game. Ele será stateless agora, e nele iremos definir o nosso Material App. A sua rota inicial será a main scene, que acabamos de criar. Não esqueça de adicionar o root name no início desse nosso widget. E nesse momento teremos apenas ela e nosso objeto de rotas. E agora, de volta ao arquivo main.dart, vamos inicializar a nossa aplicação. Primeiro, devemos garantir que nossa camada de widgets tenha sido inicializada, antes de rodarmos o método runApp.
Para isso, devemos chamar o método ensureInitialized. Agora, vamos configurar nossa engine Flame para que seja usada em full screen e no modo Portrait Up da tela de nosso device, através da sua biblioteca de utilidades. Antes de inicializar nosso app, vamos pré-carregar todos os nossos assets em nosso game e poupar processamentos desnecessários durante a execução. Então, através do método loadAll no getterImage da biblioteca Flame, devemos passar a lista de todas as nossas imagens. E finalmente, rodar a nossa aplicação passando a instância de nosso game para o método runApp. Vamos rodar o aplicativo e ver o que temos até agora. Olha lá, temos as views de nosso score como definimos anteriormente. Vamos começar a desenvolver o nosso jogo de fato. Crie um novo arquivo Dart chamado PackMain. Essa classe irá estender o base game da biblioteca Flame, para termos acesso às funcionalidades básicas de nossa engine, como os métodos de renderização de nossos assets e o método update, onde iremos realizar todas as mecânicas de nosso jogo. Vou inicializar algumas propriedades importantes do nosso game. Mas porém, primeiro eu vou tentar explicar um pouco de como iremos lidar com o nosso mapa do labirinto do Pac-Man dentro do jogo. Desculpa minhas habilidades precárias de desenho aqui, mas basicamente iremos dividir a tela de nosso dispositivo em pequenos retângulos iguais, ou seja, cada um deles em nosso mapa irá representar um ponto único. A princípio, o Pac-Man poderá movimentar-se livremente ao longo desses retângulos, onde ele irá andar um por vez. Então, ele pode ir para a direita, para baixo, para cima e para a esquerda, mas sempre respeitando a posição de cada um dos retângulos. Dessa forma, poderemos controlar a posição de cada componente em nosso mapa, seja ele o Pac-Man, uma parede, o chão ou um fantasma, por um par ordenado XY em nosso plano. Mas para que isso seja possível, devemos mapear cada um desses pontos na respectiva posição da tela. Ou seja, devemos calcular a largura e a altura dos retângulos. No caso da largura, que eu estou chamando de x' aqui, ela é igual à largura total de nossa tela, em pixels, sobre o número de colunas em que desejamos dividir o nosso mapa. Por exemplo, se a largura do nosso device for de 800 pixels e setarmos um mapa com 10 colunas, teremos que cada um de nossos retângulos mede 80 pixels de largura. A mesma conta pode ser aplicada para a altura dos retângulos. Então, por fim aqui, caso queiramos que o Pac-Man vá do ponto 1,1 até o ponto 1,3 em nosso plano, ele irá percorrer um total de 240 pixels para esse exemplo. De volta à nossa ideia, vamos criar as propriedades do nosso mapa então. Teremos o tamanho da nossa tela, o número de colunas que vou definir aqui vai ser 19, e o número de linhas vai ser igual a 18. Esses foram os valores que achei mais adequado para a tela do celular, mas vocês podem brincar com essas propriedades à vontade. Também teremos a largura e a altura de nossos retângulos, tile width e tile height, respectivamente. O void callback onStateChange será chamado todas as vezes que quisermos notificar a mudança de um estado em nosso jogo, como o consumo de moedas e respectivo aumento de pontos de nosso player. Já o onPlayerDead será usado para notificar a nossa UI de que o player for morto por um fantasminha. Vou definir aqui o construtor de nosso game e passar os callbacks que acabamos de definir. Primeiro, vamos definir o método de inicialização do jogo, onde iremos adquirir as dimensões iniciais do nosso device e passar para a nossa engine poder renderizar o nosso canvas. E não vamos esquecer de chamar esse método dentro do nosso construtor. O método render será o responsável por desenhar todos os nossos componentes no canvas do jogo,
E nele, caso o tamanho da nossa tela seja nulo, iremos retornar, pois não existirá nada para ser renderizado. Eu também já vou definir aqui no método die, que será chamado quando o nosso player morrer. Nele, chamaremos ambos os nossos callbacks por enquanto. Também tem o método addPoints. Eu vou colocar aqui apenas o onStateChanged. Temos que dar override no método update, pois será onde iremos controlar o movimento do Pac-Man e dos fantasmas. Vai ficar em branco por enquanto. E por último, teremos o método resizeTheFlame. Nele, iremos setar as medidas não só de nosso canvas, mas também dos nossos retângulos. Será a mesma conta que eu mostrei para vocês na minha obra de arte lá atrás. Podemos agora adicionar os listeners para responder aos inputs dos nossos usuários e fazer o Pac-Man movimentar-se. Para isso, iremos utilizar as interfaces de Vertical Drag Detector e Horizontal Drag Detector. Implementar os seus respectivos métodos. O Vertical Drag End irá controlar o movimento de subir e descer do Pac-Man. Caso a velocidade seja menor que zero, irá para cima. Caso contrário, para baixo. O mesmo conceito será aplicado para o método Horizontal Drag End, onde iremos para a esquerda ou para a direita quando o usuário arrastar a tela do celular. Agora, crie um arquivo chamado GameMapController. Nessa classe, iremos criar e controlar tudo referente ao mapa e suas interações com os componentes presentes nele. Ele irá estender a classe Component. Iremos dar override nos métodos Render e Update aqui também. Primeiro, irei criar uma classe ali em cima chamada MapTiles. Ela conterá todas as referências para as nossas paredes e chão do mapa. Iremos atribuir um valor inteiro para cada um de nossos assets e mapear isso para as respectivas imagens. Agora o mais importante, teremos uma lista que irá conter nela uma lista de inteiros. Esse objeto irá definir a estrutura de nosso mapa, onde cada elemento da lista corresponderá a uma linha inteira no mapa. E cada elemento dessa lista representará um componente, como uma parede ou um chão, por exemplo. Não precisa escrever isso aqui na mão, não. Eu coloquei um link na descrição do vídeo de um GIST para vocês copiarem esse cara aqui. Irei novamente mostrar para vocês minhas habilidades artísticas agora. Basicamente, cada retângulo de nosso mapa em que discutimos anteriormente será mapeado por um número inteiro. Ou seja, esse número irá dizer se ali vai ser renderizada uma parede ou um chão, por exemplo. Se for uma parede, qual variação dela iremos utilizar? Se você reparar na classe MapTiles que criamos, se eu colocar aqui os números 9, 4, 4, 5 na horizontal e 1, 1, 3 na vertical, em sequência, iremos ter a seguinte representação em nosso mapa. Sim, seria uma parede em formato de L, com as suas extremidades fechadas pelos sprites corretos. O mesmo ocorre para a sequência 6, 4, 4 e 5. Então isso deixa bem simples de criarmos nossos mapas customizados. E no futuro podemos ter mais de um mapa para compor diferentes níveis em nosso game. Bem legal, né? Voltando aqui para o nosso Game Map Controller, vou criar algumas propriedades que iremos utilizar. Uma instância do Pac-Man Game, para termos acesso às configurações do nosso game. E um map do tipo Point e Component, chamado Map. Lembra que eu disse lá atrás que iríamos controlar a posição do player baseado em um par ordenado x e y? Então, a classe Point faz exatamente isso. Nos dá um vetor x e y,
onde iremos controlar nossas posições no mapa. Também iremos definir um getter para esse cara. O construtor dessa classe receberá apenas o nosso Pac-Man Game e nele inicializaremos o nosso mapa através do método initGameMap. Dentro desse método é que vamos falar para o Flame quais sprites iremos renderizar em cada posição definida em nosso objeto. Para isso, vamos percorrer a nossa lista que contém como cada elemento uma lista de inteiros. Sim, será um for nestado, para que assim possamos mapear com base na posição x e y de nossas linhas e colunas, respectivamente. Como discutimos anteriormente, a posição em x na escala da tela do device será igual à largura de nossos retângulos vezes a posição x em que ele se encontra. O mesmo vale para a posição em y. Com isso, podemos receber em uma estrutura switch o inteiro que está nessa posição dentro do nosso objeto MapDefinition e setar o respectivo componente nessa posição em nosso mapa. Caso seja maptiles.ground, então iremos atribuir um objeto do tipo ground para esse ponto no mapa. Mas precisamos criar esse objeto ainda. Crie uma pasta então chamada components e dentro dela um arquivo chamado ground. Ela estenderá a classe component e implementará os métodos render e update também. Definiremos o respectivo sprite, que é o nosso ground.png, e também um objeto do tipo rect, ground_rect. O construtor receberá nosso Pac-Man game e as posições x e y onde esse sprite deve ser renderizado. E assim iremos inicializar o nosso ground_rect com base nessas informações através do método fromLTWH. Ele receberá as posições x e y e também o tamanho desse sprite, que será o próprio tamanho da largura e altura de nosso retângulo no mapa. Show! Agora basta chamar o renderRect diretamente no sprite dentro do método render e passar o nosso canvas e o próprio groundRect com um inflate de escala igual a 2. Pronto! Agora podemos adicionar esse elemento em nosso mapa. Então, o ponto x e y no nosso mapa será um ground nesse caso. Também devemos criar o objeto para as nossas paredes. Crie uma classe chamada Wall dentro da pasta Components. Ela será similar à classe Ground que acabamos de criar, porém iremos inicializar o objeto Sprite dentro do construtor, com o respectivo Sprite Path que queremos renderizar. Fazemos isso pois temos mais de um Sprite para as nossas paredes. E também inicializar o nosso WallRect da mesma forma. E por fim, renderizar esse component dentro do método render. Antes de continuar, devemos relacionar cada valor de nosso MapTiles com o seu asset correspondente. Para isso, eu irei criar uma pasta utils. E dentro dela, um arquivo chamado constants. Dentro dele, crie uma classe chamada wallConstants. E dentro dela, um map que irá receber como chave um número do mapa e como valor o caminho para a respectiva imagem. Então, agora podemos definir o componente de parede relacionado com a posição no mapa. Basta passar o wallsConstants.wallsMap com o respectivo MapTile. Pronto. Agora eu vou acelerar aqui as próximas condições, porém é bem simples, basta apenas mapear cada componente baseado no valor recebido pelo mapa e considerar todos os nossos assets de parede. Como default, nós iremos ter o nosso ground, caso algum componente não exista. Por fim, basta setar a instância de nosso mapa com esse GameMap gerado. Falta nós renderizarmos o nosso mapa. Para isso, no método render, devemos renderizar cada componente do mapa. Faremos isso através de um foreach, bem simples.
Devemos agora inicializar o Game Map Controller dentro do nosso base game do Pac-Man. Irei criar a instância dele e o seu respectivo getter. E dentro do método initialize, inicializar o nosso objeto Game Map Controller passando o contexto da classe Pac-Man. E, se o Game Map Controller não for nulo, iremos renderizar ele no método render. Faremos o mesmo para o update também. Vamos agora rodar o nosso app novamente e ver os resultados. Poxa, o mapa não apareceu, mas isso é porque nós não adicionamos ele em nossa interface ainda. Vamos voltar à nossa main scene. Embaixo de nossos textos dos scores, vamos mostrar o nosso Game Widget. Antes disso, vamos criar a instância do nosso objeto de game Pac-Man e também dois string controllers. O primeiro, Games Started, para controlar o fluxo de nossos games, e o segundo, Reset Game, para resetar e adicionar novas instâncias do jogo quando quisermos em nosso fluxo de strings. Não esqueça de dar um dispose nesses métodos e evitar vazamentos de memória. Voltando lá embaixo, adicione um widget Expanded, pois queremos que ele ocupe todo o espaço remanescente disponível em nossa tela. Ele receberá um string builder que terá como string o nosso Reset Game. Na propriedade Builder, iremos inicializar o nosso game. Crie uma variável NewGame que irá receber o nosso base game do Pac-Man. Se a nossa instância do game for diferente de null, iremos setar as dimensões de nosso NewGame para as mesmas dimensões do game através do método resize. E aí, atribuir à instância game o NewGame criado. Isso fará com que o nosso jogo seja resetado toda vez que recebermos uma nova string no string controller resetGame. Finalmente, retorne o game.widget para renderizarmos ele na tela do dispositivo. Agora vamos implementar o callback onStateChange. Nele, sempre que o chamarmos, iremos adicionar um novo objeto vazio ao GameStarted, para que o seu string builder seja reconstruído e persista as mudanças no estado de nossos widgets. Mas isso aí a gente vai utilizar depois quando formos fazer o update dos textos de score na nossa tela. Também vamos implementar o callback onPlayerDead, mas iremos deixá-lo vazio por enquanto. Vamos rodar o app novamente e poderemos ver o mapa já construído em nossa aplicação. Porém, ele está ocupando a tela inteira, devido ao widget Expanded. Isso está correto, porém, eu quero que ele ocupe um espaço menor. Para isso, podemos recalcular o tamanho de nosso mapa. Dentro da classe Pac-Man, no método resize, irei dividir a altura de nosso mapa por 1.5. E passar esse novo valor para o nosso super.resize. Vamos conferir essa mudança. Pronto, agora o nosso mapa está ocupando menos espaço em nossa tela. Agora, devemos criar o nosso Pac-Man dentro do mapa. Para isso, crie uma classe Player dentro da pasta Components e inicialize ele com os métodos padrão Render e Update. Irei definir algumas propriedades do nosso Player aqui. Primeiro o Sprite, que é o Pac-Man Idle.png. Também teremos outras 5 propriedades: o Player Rect, o Pac-Man Game, o Position, que é a posição atual do Pac-Man, o Target Location, que representa a posição em que queremos mover o Pac-Man, a Flag Diet e os pontos acumulados pelo player. Teremos o Setter at Points para incrementar a propriedade Points quando o Pac-Man consome as moedas. E teremos aqui o Getter para as outras propriedades, para que possamos acessá-las com maior facilidade. Também teremos o Setter para o nosso Target Location. O construtor receberá o game. Nele inicializaremos o Pac-Man em sua posição inicial.
que no caso será a posição 7 e 10 em nosso eixo de coordenadas do mapa. Irei inicializar aqui também o nosso player rect, e ele irá receber os seguintes parâmetros: a posição em x do Pac-Man, que é o ponto x vezes o comprimento de cada retângulo. O mesmo vale aqui para a posição em y também. O próximo é a largura do Pac-Man, que será a largura do retângulo dividido por 1.5. E eu farei o mesmo para a altura, pois eu quero que o Pac-Man seja um pouco menor do que o nosso retângulo. Implementaremos o método die, e nele iremos resetar a posição do Pac-Man para null, a flag died para true e os pontos para 0. E por fim, renderizar ele dentro do método render. O método update irá ficar vazio por enquanto, mas iremos controlar o movimento do Pac-Man por aqui depois. De volta ao Game Map Controller, iremos adicionar o método addPlayer. Inclua o objeto do player como instância nessa classe e também o seu respectivo getter, para que possamos acessar o player dentro do Game Map Controller também. Então, no método addPlayer, iremos inicializar o nosso player. Basta agora adicionar esse método no construtor do nosso Game Map Controller. Por último, basta renderizar e chamar o método update de nosso player nos respectivos métodos. Pronto, agora vamos rodar o jogo novamente e ver o resultado. Não apareceu aqui, mas o problema provavelmente está dentro da classe do nosso player. Devemos chamar aqui o método fromLTWH. Esse era o probleminha aqui. Vamos rodar novamente a aplicação. Perfeito. Agora o Pac-Man já faz parte do nosso jogo. É isso por essa aula, galera. No próximo vídeo, iremos terminar esse jogo, adicionar o movimento do Pac-Man, também a detecção de colisões e movimento dos fantasminhas. Então até a próxima, galera. Falou!